perguntar uma questão para o senhor. Alguns juristas questionam, e isso aplicava-se também na ação, eu me lembro, foi um dos argumentos da ação penal 470, se o foro adequado para iniciar aquela ação deveria ser o último, o Supremo Tribunal Federal, ou o primeiro, a primeira instância. Para quem nos acompanha, grosso modo, se fala que no Brasil, apesar que tem questionamentos sobre isso, mas que nós temos a primeira instância, a segunda é o Tribunal de Justiça, a terceira, apesar que alguns que não é bem assim, mas tudo bem, é o Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 ministros, e a última, o quarto, é o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros. Essa estrutura foi criada pela Constituição de 88, né, que fez alterações na estrutura do Poder Judiciário brasileiro, e, entre outras coisas, deu novas funções do Ministério Público, etc. Mas deixando isso um pouco de lado. A grande questão é o seguinte: primeiro eu quero colocar essa questão, eu aproveito, tomo a liberdade de colocar a seguinte questão. Primeiro, para quem nos acompanha, se deveria começar no Supremo ou na primeira instância. E segundo, o STF deveria ser somente uma corte constitucional? Porque no momento, para quem nos acompanha, só explicando, é um processo criminal que lá está ocorrendo. Em alguns países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos, etc., você tem uma Suprema Corte que ela estritamente trata de assuntos constitucionais. Então, passaria essa questão simples ao Dr. Kaufmann. Se partimos da última instância e termina o julgamento ali, e a questão do Supremo ser uma corte somente constitucional. Vila, é importante a gente trazer isso, tentar trazer também de uma maneira muito clara para aqueles que nos assistem, no seguinte sentido, e traçando um paralelo. Nós tivemos na história recente, bem recente, 2 ex-presidentes que foram processados, tiveram um processo ou acabaram até tendo prisão decretada, os 2 em primeira instância. Nenhum desses processos começou no Supremo Tribunal Federal. Existe no nosso sistema aquilo que é chamado foro por prerrogativa de função, que é o que está no Código de Processo Penal, que está previsto na Constituição Federal. Ou seja, algumas pessoas, enquanto exercem a função, em razão desta função elevada que exercem, para evitar qualquer ataque maior, elas são processadas em foros distintos. Então é o caso de um prefeito municipal, ele é processado no Tribunal de Justiça, para que ele não seja processado pelo juiz da primeira instância, lá da vara, que pode ser um inimigo dele, enquanto ele for prefeito, o presidente, enquanto presidente, deve ser processado no Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Porém, o que acontece? Esse entendimento, ao longo dos anos, inclusive dentro do Código de Processo Penal, ele teve inúmeras variações. Uma época era o seguinte: olha, só fica no foro por prerrogativa de função, no órgão superior, aquele que está exercendo a função. Outra época, não, aquele que exerceu a função durante o crime, se o crime tiver relação com a função, ele permanece no foro. E teve essas variações, foram constantes no nosso sistema. Recentemente, em 2023, houve uma alteração desse entendimento que voltou-se a pensar que, ainda que a pessoa tenha deixado de exercer a função, ela deve manter o foro prerrogativa de função. E é isso que eu comentei aquela hora. Quer dizer, este entendimento, sacramentado desta forma, ele veio posterior aos fatos. A denúncia se refere a fatos de 2021. Em 2023, mudou o entendimento para dizer o seguinte: não, mesmo que essa pessoa que praticou esses fatos em 2021 tenha deixado a função, ele vai ser processado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. E aí que eu questiono que está errado. Não poderia ser pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se nessa questão estão utilizando o fato de ter um ex-presidente, que ele, na época dos fatos, tinha prerrogativa de função, ele não. Então, essa é a justificativa, aí ele deveria ter sido processado pelo do Supremo e não pela primeira turma do Supremo, que é o que você faz da análise do regimento interno. Então, dentro dessa sistemática, eu acho que a competência da primeira turma, a minha opinião, ela é completamente equivocada. Eu acho que, para casos futuros, se um próximo presidente vier a ser processado com este entendimento, perfeito, porque esse entendimento já está sacramentado antes de um fato criminoso existir. Então, o princípio do juiz natural, que é o que vigora nesse caso, ou seja, para que você possa ser julgado corretamente, tem que ter o juiz naturalmente pelas regras já pré-estabelecidas, que ele seja o juiz da causa. Então, nesse caso, as regras não estavam pré-estabelecidas. As regras pré-estabelecidas levam o processo para uma primeira instância. Este é a visão que eu tenho com relação à competência jurisdicional. Com relação à Corte Constitucional, vou deixar até para a professora Gabriela, professora de Direito Constitucional, abordar melhor o tema, até para não me estender, mas eu entendo o seguinte: eu acho que o Supremo, me preocupa quando, no nosso país, em todos os lugares, a grande discussão é o Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal é
a ordem do dia de toda e qualquer discussão em todos e qualquer lugares, bar, restaurante, faculdade, maiores, menores. Então é o seguinte, o Supremo, eu acho que ele deveria ser realmente uma corte constitucional e não uma corte de justiça. A justiça é diferente. Doutora Gabriela Zancanella, essas duas questões, ou seja, se a instância correta nessa ação penal é o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo se deve ser exclusivamente, como em alguns países, uma corte constitucional. Eu concordo com o professor Kaufmann, eu acho que a gente precisa de qualquer maneira observar os direitos do réu. No direito penal a gente tem essa disposição, que é uma disposição importantíssima, de que a lei ela só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Então esse caso realmente me chama bastante atenção com relação a isso. Com relação ao foro privilegiado, esse foro por prerrogativa de função e privilegiado, eu acho que isso é uma faca de dois gumes, professor Vila. O que acontece? Nós temos alguns casos em que a regra tinha mudado, como o professor falou, ela já foi e voltou algumas vezes. Nós temos, por exemplo, o caso recente do ex-presidente Lula, que foi processado e julgado em primeira instância e acabou sendo preso, e acabou que para ele foi muito ruim, tanto é que as tantas do processo, não sei se os telespectadores vão se lembrar, inclusive se cogitou-se que ele fosse nomeado ministro da Casa Civil da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é algo complicado de se dizer, é algo que, enfim, eu entendo que o foro privilegiado, da forma com que ele está hoje, ele precisa de mais discussão, mesmo porque a pessoa, ela eventualmente é barrada de propor determinados recursos e eventualmente de conseguir reverter aquele julgamento, porque quem vai julgar são aquelas pessoas mesmo. Mas existe aí uma discussão bastante grande com relação a esse assunto. Quanto ao Supremo Tribunal Federal ser uma corte constitucional, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal ele devia ser uma corte constitucional, sim, certamente, e evitar cada vez mais processos que, entre aspas, fulanizem as pessoas, entre aspas, processos que digam respeito a uma ou outra pessoa. Ele está lá realmente como guardião da Constituição e para decidir assuntos que sejam relevantes para toda a sociedade, não para resolver o problema de A, de B ou de C. Acho muito importante isso e eu não me sinto confortável com essa exposição toda do Supremo Tribunal Federal que a gente tem hoje, em que parece que o processo é uma única pessoa, ou são duas pessoas, Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Isso não é saudável para a democracia, não é saudável para o Estado de Direito. Era contra a transmissão pela TV Justiça das sessões? Não, eu não sou necessariamente contra as sessões. Eu sou a favor, na verdade, de uma colegialidade maior, de uma despersonalização maior do Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito ruim essa ideia que nós temos de que é uma pessoa o julgador e não um tribunal, Essa pessoa que é hoje o julgador, do presidente Jair Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele não está representando o Alexandre de Moraes, ele está representando o Estado. Então, por isso que eu sou contra essa exposição direta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou passar ao doutor Marcília, mas só para pegar o gancho, o doutor Kaufmann é a favor de transmissão das sessões? Não, que começou com o ministro Marco Aurélio, a criação da TV Justiça. O senhor é contra? Eu sou contra. Eu acho que assim, o Supremo Poder Judiciário, o Supremo, rapidamente, para passar a palavra para o André, sim, ele não tem que fazer justiça, agradar ou desagradar, ele tem que aplicar a Constituição e a norma corretamente, independentemente de quem seja a pessoa do outro lado, independentemente dos anseios da população e da mídia. E quando se trouxe a transmissão dos julgamentos, o Supremo começou a se preocupar muito mais com a repercussão pública do que com o resultado concreto de acordo com a lei. Então isso me preocupa muito.